Olha, é o seguinte, vamos ver se tudo tá certo aqui. Peraí. Deixa eu ver esse treco aqui, porque eu sou novo nisso, deixa eu ver. Aqui tá. Pode ser que aqui não está. Agora tá legal. Então nós vamos em frente. Deixa eu ver, é isso aí. Acho que é isso aí. Ó, é o seguinte, eu sou analfabeto desse treco aqui, mas eu tenho um filho e ele achou que eu devia gravar alguma coisa antes de bater as botas, entendeu? Porque tem algumas expressões que são minhas. Por quê? Porque cada um é cada um. Deus só fez um. Se você chama Antônio, só fez um Antônio. Se você chama Artaxerxes, só fez um Artaxerxes, entendeu? Ele só fez um. Então ninguém vai me substituir. Tem algumas expressões que Deus me deu, a vida é minha, e cada um de nós tem que mostrar Jesus em sua vida. Aqui quem está falando é o Piloto de Jesus. Foi um apelido que me deram quando eu era radialista, e agora eu fiquei com esse apelido. Eu gosto dele, Piloto de Jesus, né? E então eu queria dizer que não adianta nada você estar me ouvindo aqui se você não ouviu a primeira mensagem minha. Eu não sei se está no YouTube em nome de Venâncio Gomes Neto, como é que é, mas você precisava de ouvir a primeira. Não é só, olha, eu vou tentar ficar em 10 minutos, diz que ninguém aguenta mais do que 10 minutos. Eu vou tentar ficar em 10 minutos, mas por favor, você escute a primeira minha. Por que você tem que escutar a primeira minha? Porque é sobre a sua alma, sobre a sua salvação. Você precisa de escutar a primeira. Não adianta nada você ficar aqui escutando o que eu sei de Bíblia, o que eu aprendi de Bíblia. Eu fui criado por intelectuais e tal, mas eu não gosto do sistema acadêmico. Eu aprendo mais fora, aprendo mais conversando. Mas faz 54 anos que eu aceitei Jesus, 52 anos que eu sirvo a Ele, e como servidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que orar e estudar a Bíblia a vida inteira, não posso parar. Então eu queria compartilhar algumas coisas que eu realmente aprendi, mas eu tenho que olhar no relógio de vez em quando ali, para não falar muito. Um dos grandes problemas aí, por exemplo, essa geração passada, aí antes da minha, ficou aprendendo na escola burra, né, que o homem descendo do macaco. E agora a molecada aí está tudo fazendo macaquice e ninguém aguenta. Olha, lá nos Estados Unidos, acho que em 1962, tiraram a Bíblia da escola pública. A escola pública, estadual, municipal, tinha que estudar a Bíblia. Estuda alguma coisa, meu. O que é isso? Essa geração que está aí não foi criada nem com o padre, nem com o pastor, nem com o Kardec, com ninguém. Aí virou tudo relativismo, virou tudo balada e tudo embalada, entendeu? Virou uma geração nem estuda nem trabalha, tá uma loucura. Por quê? Porque não existe mais valores, né? Então eu estou aqui falando, estou aprendendo a mexer com esse treco aqui, que eu não gosto muito não. Eu fui piloto no Amazonas, pista de 500 metros de terra, se eu errasse o pouso eu quebrava o avião e matava o patrão. Então eu gostei daquilo lá, muita adrenalina, foi legal e tal, mas o que tem nesse mundo aqui que dure mais do que Jesus? Não tem. Então eu prefiro Jesus. Nesses 52 anos estudando a Bíblia, e ainda eu fui criado numa igreja evangélica, não interessa qual, e meus pais desde pequeno me ensinaram a Bíblia, então eu sei Bíblia, eu quero explicar um pouco da Bíblia. Agora, o que acontece? Um dos grandes problemas da Bíblia com a ciência é a questão da datação de carbono. Outro dia eu estava vendo um documentário lá, eu vi um peixe de 3.000 metros de profundidade, e no documentário dizia que esse peixe ele tinha 3 bilhões de anos, sabe lá eu, que seja milhões, bilhões, sabe lá eu. Mas olha aqui, cara, você tem que entender que quando você multiplica uma equação, você tem que multiplicar ela inteira. Então, se você der 3 bilhões de anos para a Terra, você tem que dar 3 bilhões de anos para o Sol. Cara, o Sol seria tão grande, tão quente, que ia torrar esse peixe aí. Não sei como é que você resolve isso daí. Mas eu vou te dar parte da solução aqui. Por quê? Porque, embora que eu não goste de aprender com o sistema acadêmico, aqui no Brasil a gente tem que fazer calo no traseiro para receber um diploma. E os capitalistas do capeta aí é que estão dirigindo as escolas, não são mais os professores. Entendeu? Os caras querem ganhar dinheiro. É PP, pagou, passou. Hoje não é difícil entrar numa faculdade, é difícil pagar. Mas então, o que acontece? Sempre ficam falando que existe aí um conflito entre ciência e Bíblia. Cara, a maioria dos cientistas são cristãos. Ou a maioria dos cientistas não são ateus. Eles sabem que tem uma força maior aí. A maioria deles. É você que foi ensinado errado, cara. Entendeu?
Como quem está por trás de tudo isso é o diabo, e o diabo que dirige as escolas, então ele está ensinando tudo errado, que ele é o pai da mentira, mentiroso, e ele sofisma tudo, entendeu? Aí você fala assim, pô, como é que pode? A Bíblia diz que de Adão até eu aqui tem 6.000 anos. Peraí, vamos devagar. A Bíblia diz que de Adão até eu tem 6.000 anos. A Bíblia não está dizendo que o universo tem 6.000 anos. Vamos devagar, cara. Primeiro que você nem deve ter lido a Bíblia, nem sabe como é que ela foi encadernada, nem sabe como é que ela foi produzida. Normalmente quem fala da Bíblia não entende patavina da Bíblia, entendeu? Aí uma vez tinha lá uns peões conversando e tal, aí passou um médico e falou, não, porque a Bíblia aí que você está falando está cheia de erros. Virou o peão e falou assim, doutor, isso é porque o senhor nunca leu na Bíblia o Evangelho segundo São Joaquim. Aí o doutor falou, não, mas é esse mesmo que tem mais erros. Ele falou, mas doutor, esse Evangelho nem tem na Bíblia. Então fala da Bíblia quem nunca leu a Bíblia, entendeu? O Coronel Wallace, que escreveu aquele livro Ben-Hur, ele não escreveu Ben-Hur, ele começou a estudar a Bíblia para poder criticar a Bíblia. Ele disse que era um livro ultrapassado, cheio de erros, e que ele, Coronel Wallace, ia criticar a Bíblia. Quando chegou na metade da leitura, ele realmente se converteu para valer, e em vez de escrever um livro criticando a Bíblia, ele fez esse romance aí que virou filme, já virou 2 filmes, Ben-Hur famoso e tal. Então, a Bíblia normalmente atropela quem começa a estudar a fundo, entendeu? Porque a Bíblia não é uma explosão de tipografia, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o grande problema seu é que de Adão até a gente aqui, 6.000 anos, cerca de 6.000 anos. Tem que ver lá o calendário judaico, o calendário nosso e tal, mas mais ou menos 6.000 anos. Aí você fala, mas o universo não tem 6.000 anos. Peraí. A Bíblia não diz que o universo começou 6.000 anos atrás. Diz que Adão, esse nosso Adão, foi criado há 6.000 anos atrás. Agora, veja só, vamos começar. Como é que você vai resolver o meu primeiro problema? Meu primeiro tempo. Tempo é relativo. Diz o Einstein que se você aumentar a velocidade a tal ponto que você ultrapassa a velocidade da luz, do som e tal, você chega primeiro lá do que o passado, né? Quando os astronautas, eu estou vigiando o relógio ali, quando os astronautas pousaram no Pacífico, não foi vídeo que eu vi, foi a cápsula caindo, né? Quando a cápsula caiu, para transmitir do Pacífico até a minha casa, levava quase 1 minuto, mas eu não estava vendo vídeo, eu estava vendo o passado no presente. Então, esse negócio de tempo é relativo. Agora, peraí, onde é que a Bíblia começa? A Bíblia começa em Deus. O que a Bíblia diz de Deus? Deus é eterno. Cara, me explica a eternidade. O que é eternidade? Um passarinho com um bico de aço vai lá na cordilheira do Everest, cada 1.000 anos, dá uma bicadinha, até aquela região toda lá ficar plana. Isso que é eternidade. Como é que você vai medir a eternidade, cara? Eternidade não tem relógio para medir a eternidade. A Bíblia não diz que começou com Adão. Diz que Deus é eterno. No começo Deus, no fim Deus, a gente no meio e nas pontas a eternidade. Inclusive eles falam que os extremos, o fim deve voltar ao começo. O negócio é meio complexo. Eu não sou cientista, eu sou um caipira lá do interior do estado de São Paulo que resolveu estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Eu gosto mais de coordenação motora do que de estar pregando aqui, mas como eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, é melhor eu falar da Bíblia. Então o grande problema para você é se o universo tem 6.000 anos. Cara, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que de Adão até eu tem 6.000 anos. A gente vai estar conversando sobre isso, que eu vou tentar não passar dos 10 minutos. Mas a Bíblia começa com Deus. Deus é eterno. Quanto tempo demorou a eternidade? Me explica a eternidade, cara. Então a Bíblia não diz que que o universo começou com Adão. Diz que começou com Deus. Deus é eterno. 2. Aí lá fala assim, muito antes do primeiro dia, lá fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Quanto que é princípio? Quanto tempo durou esse negócio no princípio? Onde que é no princípio? Que relógio que tinha? Se a lua só foi criada no 4º dia, que Moisés escreve lá, contando desde a criação de Adão, no 4º dia é que você vai ter o dia de 24 horas por causa da lua. Eu sei que no primeiro dia houve tarde e noite do primeiro dia, mas não sei de quantas horas, porque Júpiter, eu não sei quantas horas leva para girar. A Terra leva 24 horas. E o livro dos Salmos diz que Deus pôs a lua para reger o nosso dia, o dia de 24 horas.
Mas o dia de 24 horas só foi criado no quarto dia de Adão, mas eu nem cheguei lá ainda, peraí, eu estou no começo. Primeiro, Deus é eterno. Quanto tempo demorou a eternidade? Segundo ponto, no começo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quanto que é começo, quanto que é princípio, quanto tempo que demorou isso? Não tinha relógio. Esse nosso não. Não sei que relógio que tinha, mas o nosso não. O nosso só é criado no quarto dia da narrativa do Espírito Santo através de Moisés. Olha, já está dando 10 minutos. É o seguinte, cara, o que você precisa mesmo é de andar com Jesus. Não vem com conversa. Você tem que andar 24 horas com Jesus, está cheio de religião falsa, está cheio de religioso falso, está cheio de igreja falsa. Isso não é desculpa. Está cheio de dinheiro falso. Você parou de usar dinheiro? Não, porque te interessa. Tá bom, Jesus não é falso, cara. E mesmo que você não entenda a Bíblia, você tem que entender quem é Jesus. Você tem que entender aquele básico que eu ensinei lá meia hora numa outra gravação. Eu sou pecador, Deus é justo, Jesus é o remédio, eu tenho que engolir esses remédios. Se eu engolir, eu vou mudar. Se eu não mudar, engole de novo, porque o remédio é bom e eu que sou ruim. Então, você precisa de Jesus. Enquanto eu explico essas coisas, pode ser que você morra. Então, entenda bem, a Bíblia não diz que o universo tem 6.000 anos. A Bíblia diz que Adão até nós tem 6.000 anos e a gente vai estar conversando sobre isso. Mas eu vou parar porque me pediram para não falar mais do que 10 minutos, que hoje em dia não dá, ninguém aguenta mais tal. Então, qualquer horinha aí a gente volta, enquanto isso que o Espírito Santo convença você do erro, da justiça e do juízo, e que o Espírito Santo ajude a você a entender a Bíblia. Tá legal? Ó, eu vou ter que ir porque senão vai ficar muito grande. E eu vou falar curto. Então, daqui a pouco eu continuo, outro dia eu continuo, assim que der, assim que eu ficar inspirado, porque eu sou vocacionado, eu não sou profissional nem mercenário. Então, para mim, é difícil falar, e não gosto de palco também, não gosto desse negócio aqui, mas já que o mundo está tudo pendurado nesse treco aqui, vamos falar de Jesus nesse treco aqui. O que eu tiver na mão para falar de Jesus, eu vou falar, tá? Então, qualquer horinha a gente volta aí, Deus te ajude, Deus te abençoe, aprenda a orar, aprenda a ler a Bíblia, procure uma igreja evangélica boa mais próxima da sua casa. Religião não salva ninguém. Se você ficar sem Jesus, você está azarado. Vai enganar a sua igreja, a sua religião, a sua família. Jesus você não engana não. Ele vai perguntar, você é meu amigo ou não? Meu amigo entra, amigo é 24 horas. Se não for meu amigo, parece que bandido só está entrando lá em Brasília. No resto, no céu não entra não. Ou em outros lugares do Brasil. Mas, então vamos lá, tá? Então, o universo não tem 6.000 anos. Não é isso que a Bíblia diz. Outro dia a gente volta. Fui!